Acende a luz para mim, por favor. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 14. Aleluia. Obrigado. Amém? Quem achou diz amém. Romanos 8, versículo 14. Samuel, baixa só um pouquinho o fundo para mim. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E versículo 28. Sabemos que porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, eleve o seu pensamento até a sala do trono. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que passe o Teu sangue sobre os umbrais das portas do nosso coração, da nossa vida, e nos purifica de todo pecado. Perdoa-nos, ó Deus, muitas vezes por nossas falhas, pelas decepções,
pelas feridas, que o Senhor venha curar o teu povo, que o Senhor venha restaurar o teu povo, que o Senhor venha libertar a tua amada igreja. No nome mais poderoso do universo, guarda nossa mente e os nossos corações, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar. A palavra de Deus nos diz, nesse texto de Romanos, capítulo 8, que nós fomos chamados para uma vida de cura. Nós fomos chamados para uma vida de libertação. Nós fomos chamados para viver uma vida de adoção, de filhos, não vivermos uma vida de qualquer forma, porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e o chamado de Deus para cada um de nós é para o altar. Amém, irmãos? O chamado de Deus para as nossas vidas é para o altar do nosso coração precisa ser de Deus, porque a verdadeira libertação é quando o nosso coração de Cristo, ele é curado pela presença do Espírito Santo, que nos adotou por filhos através de Jesus Cristo. Então que Deus possa ungir a sua mente, para que você verdadeiramente busque a presença de Deus, para que você entenda que viver longe disso é viver fora do propósito que Deus tem para a sua vida, fora do objetivo de Deus para a sua vida. Você não vai viver uma vida plena e feliz. A igreja, ela não pode ser uma igreja comum, porque uma igreja comum é uma igreja que não vai fazer diferença. Nós precisamos ser transformados. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Em outras palavras, traduzindo para o nosso brasileirês aqui, para o nosso português, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? O que é ter uma mente transformada? É você verdadeiramente viver conforme a vontade de Deus, né? Como diz em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, para que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício. O que é apresentar os vossos corpos em sacrifício? É não viver segundo a carne. Corpos em sacrifício é não viver segundo o que a carne deseja de pecado. Ser um sacrifício vivo diante de Deus é você verdadeiramente abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Isso é viver um sacrifício vivo diante de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, uma igreja comum não transforma, porque ela não foi transformada. Uma igreja que não foi curada, ela não cura, porque ela precisa ser curada. Então quem é a igreja? É a parede? A igreja Nova Aliança são as 4 paredes? Não! Somos eu e você, é a unidade do corpo de Cristo aqui representada, cada um com seu talento, cada um com seus dons. Então quando um corpo vivo não funciona, ele estagna, ele fica estagnado, ele não produz,
ele não se move, ele não se mexe. Por quê? Porque precisa de libertação, primeiramente na mente. Deus quer quebrar cadeias na sua vida. Deus quer restaurar a sua identidade, te libertar pelo poder do Espírito Santo, porque 2 Coríntios 3,17, onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, aleluias. E o Espírito Santo de Deus está neste lugar, querido, para tirar o peso. Quantas vezes o peso tenta nos oprimir, nos trazer medo, culpa e toda forma de escravidão espiritual. O texto de Romanos 8, a partir do versículo 14, fala exatamente isso. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus, amém? Então você é filho de Deus, você não é guiado pela carne. E aí o versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Você não recebeu da parte de Deus escravidão, para outra vez estar com medo, para outra vez estar em temor. Então, aqui ele nos diz: você recebeu identidade de filho. Então o diabo, quando ele escraviza uma pessoa, ele tira primeiramente a identidade. A pessoa não se vê como filho, ela se vê como escravo. E ele diz: você não recebeu o espírito de escravidão, para outra vez estar com medo. Então, o Espírito de Deus, ele não trouxe para você escravidão, ele não trouxe para você medo, ele não trouxe essas coisas. Pelo contrário, ele trouxe adoção, ele trouxe identidade, filhos. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que todo espírito de escravidão caia por terra na tua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Toda mente escravizada pelo engano do diabo caia por terra em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplaude Jesus bem forte. Você não recebeu escravidão da parte de Deus, você recebeu adoção. A escravidão veio como consequência do pecado, pela desobediência, e muitas vezes herdamos isso. Nascemos num lar de pecado, de quebra de aliança, de quebra de muitas vezes, de um lar destruído pelo pecado, pela miséria, pela ruína. Existem pessoas que servem a Deus com medo, e a Bíblia nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vivem presas ao passado. Querido, o passado você não pode mudar uma vírgula. O que já passou não pode ser mudado mais, acabou. Já viu aquele ditado: águas passadas não movem moinho? Não move. É para frente que se anda, quem anda para trás é caranguejo. Você não é caranguejo, você é filho. Carregam culpas que Cristo já levou na cruz. E o Senhor continua dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sinto o alívio do Pai. Mesmo quando a gente sabe que as coisas não vão tão bem, mesmo quando a gente sabe que o futuro não pertence a nós, mas pertence a Deus.
muitas vezes é angustiante, mas só é angustiante quando a gente começa a olhar para o vento e as águas que fizeram com que Pedro afundasse. Olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. João 8,36, se pois o Filho de Deus vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Toda prisão espiritual, vou repetir, toda prisão espiritual, ela perde a autoridade pelo poder da verdade manifesta de Cristo Jesus. E ele diz: conhecereis a verdade, ela vos... Então toda autoridade espiritual, de prisão, de cadeias, ela vai perdendo a força à medida que você mergulha na verdade. Quando você não conhece a verdade, o diabo vai assim: você é um derrotado. Você é verdade, a sua vida não vai para frente, é verdade, você aceita tudo. Mas quando você conhece a verdade, e o diabo vem e você é um derrotado, o derrotado é você, Satanás, eu não. A Bíblia nos diz que eu sou mais do que vencedor. Está entendendo a diferença? Quando você não conhece, você facilmente é enganado. Facilmente você é passado para trás. Por isso que a Bíblia diz: errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque cuidais nela até a vida eterna. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então é necessário você conhecer para quê? Para você estar coberto com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, a couraça da justiça, cingindo os vossos lombos com a verdade, e calçando os vossos pés com as sandálias do Evangelho de Cristo. Aleluias. Efésios capítulo 6. Revesti-vos, depois de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Resistir os dias, e nós estamos vivendo os dias maus, os dias que antecedem a vinda do Senhor. Dias maus, se você não tiver a armadura de Deus. E a Bíblia nos diz também que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, os sofismas. O que são sofismas? São as mentiras do diabo. E a gente só consegue destruir essas fortalezas com a verdade. Mas essa verdade, ela precisa estar dentro de nós. Que verdade que é essa? Cristo ressurreto, que morreu por nós, que deu a vida por nós. O espírito de adoção, que está lá em Romanos 8,15, né, que o Senhor nos deu, ele restaura a identidade de filhos. Quando o filho pródigo saiu para Porcolândia, e ali ele entregou todos os seus bens, ficou na miséria, na ruína, na pobreza, ele perdeu sua identidade, porque ele quis comer bolota de porco. Na casa do pai dele não comia bolota de porco. Só come bolota de porco quem perdeu sua identidade. No momento em que ele estava ali, um momento de pequena lucidez na sua mente, ele pensou consigo: na casa do meu pai não é assim. Na casa do meu pai até os empregados comem melhor. Na casa do meu pai tem bonança. Na casa do meu pai tem cura, tem identidade. Por quê? Porque quando ele volta, é colocado um anel, é colocado novas vestes, é colocado sandálias novas. Foi restaurado a sua identidade. Porque você recebeu o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos: Abba, Paizinho, Abba,
Pai. O diabo tenta roubar a sua identidade, e alguns perdem, aceitam. Quem não sabe quem é, vai aceitar viver preso. Então, se a sua alma está inconformada com a vida que você está de prisão, é exatamente porque tem uma identidade querendo ser forjada pelo Espírito Santo para que você se liberte, seja liberto. Um verdadeiro filho não aceita viver em prisão. E a Bíblia diz que o jugo, ele será despedaçado pela unção. O Pai chama-nos de filho. O apóstolo João, ele escreveu muito interessante, ele sempre se dirigia aos discípulos: filhinhos, filhinhos, eu vos escrevi para que a palavra de Deus habite em vós. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, e já venceste. Vocês não vão vencer, vocês já venceram o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se vocês pecarem, não se esqueçam, vocês têm um advogado, fiel e justo, a saber, Jesus Cristo o justo. Nós temos um advogado que intercede por nós. Você é herdeiro, você é amado. 1 João 3,1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. O Pai tem nos concedido amor. Então, quando a identidade é restaurada, as cadeias caem por terra. Mais uma vez eu cito o filho pródigo. Quando ele volta para a casa do seu pai, as cadeias caíram por terra. A sua identidade foi restaurada. Trouxeram novas vestes, trouxeram um anel novo de identidade, de filho. E aí o pai disse assim: entremos e alegremos-nos. Mate um cordeiro, um bezerrinho, e vamos nos alegrar. Isso fala de quê? De provisão, de sacrifício, de alegria. Dentro da casa do Pai, tudo isso é restaurado. O altar, o amor. Porque imagina só, o filho achou que quando ele chegasse na casa do pai, ele ia ser tratado o quê? De qualquer jeito. Pai, pequei contra os céus e contra ti, trata-me ao menos como um dos teus empregados. E ele disse: trazei vestes novas, vamos nos alegrar, porque esse filho meu estava morto, mas reviveu. Então, você não vai ser tratado como empregado, você vai ser tratado como o filho que você é. Então só fica sendo tratado como escravo, como empregado, se você quiser. Na casa do Pai há muitas moradas. O testemunho do Espírito Santo, ele quebra cadeias. Romanos 8,16 diz: o mesmo Espírito, escute isso, o testemunho do Espírito Santo, ele quebra cadeias internas em nós. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos. Olha, o testemunho do Espírito Santo testifica, ele testemunha junto com o nosso espírito que está lá, que somos filhos de Deus.
o Espírito Santo que foi derramado lá em Atos, capítulo 2. Por isso que Jesus disse: é necessário que eu vá para que o Paráclitos faça a obra. E a obra do Espírito Santo é esta: testificar que nós não somos escravos, que nós não recebemos um espírito de medo, mas que nós fomos adotados, fomos recebidos. Por quê? Porque o primogênito dos irmãos, Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo, ele foi o primeiro e abriu o caminho para nós. Então, esse testemunho do Espírito Santo, ele quebra cadeias internas, prisões emocionais, traumas antigos, feridas da alma. Quantas feridas que precisam ser curadas. Talvez você viveu num lar abusivo, opressor, de desonra, de bebedice, de glutonaria, de adultério, de prostituição. Isso trouxe traumas na sua infância que você leva consigo, que você nem sabe. Mas o Espírito testifica, quebrando cadeias com o nosso espírito. Este testemunho do Espírito Santo, junto com o nosso espírito, que agora foi restaurado, porque quando nós somos recebidos como filhos, o nosso espírito volta a ser ligado ao Pai. A palavra religião significa religare, tornar a ligar. O nosso espírito estava desconectado do Pai. Não é o Espírito Santo de nós, não é o espírito do homem que Deus plantou. É a parte de Deus em nós. É o nefesh do original hebraico, é o sopro de Deus. É o que nos diferencia dos animais. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E soprou-lhes o Espírito, o fôlego. É esse Espírito que queima em nós quando o Pai fala. Quando os discípulos de Emaús estavam indo a caminho de Emaús, quando os seus olhos se abriram, eles nos disseram um para o outro: acaso não ardiam os nossos corações quando ele falava? É o Espírito de Deus falando com o nosso espírito, testificando com o nosso espírito que somos filhos. E então, nesse testemunho, nessa testificação, as feridas da alma vão sendo curadas. Mas isso precisa ter o quê? Relacionamento pai e filho. A psicologia já fala, muitos estudos sociológicos, psicológicos, fala que um lar que não tem um pai traz muitos traumas. Ou quando o pai é omisso na sua paternidade, isso causa transtornos. Nós vivemos numa sociedade órfã de pais, na sua grande maioria. E isso traz um estrago que você não tem noção. Pessoas têm dificuldade de se aproximar de Deus por causa desses traumas. Porque veio um pai, Deus como um pai também que era como seu pai, que o abandonou, que o deixou. Mas o Salmo 147, versículo 3, a Bíblia diz que Ele sara os quebrantados de coração. O Espírito Santo trabalha no nosso interior, porque a gente precisa sarar as feridas internas. E isso não é da noite para o dia.
Eu mesmo já fui curado muitos anos depois que eu já tinha me convertido, de muitas coisas que eu nem sabia. E até hoje, às vezes, a gente precisa de cura. A própria caminhada com Cristo, o ministério, nos fere muito, como pessoas, como humanos que somos. Nós não somos super-homens. A gente também, existem estilhaços de guerra. Você está numa batalha, você é ferido, emocionalmente, espiritualmente, porque os dardos inflamados do maligno, de dia e de noite, talvez você falou para Deus hoje, ou esses dias: Senhor, eu não estou aguentando mais. É a sua alma gritando: eu não estou aguentando mais essa situação. É a sua alma gritando, clamando por cura. Mas a boa notícia é que Ele continua curando os nossos corações. A boa notícia é que Ele continua sarando as nossas feridas. O bálsamo de Gileade continua curando, aleluias. E como eu disse aqui no Salmo 147, Ele sara os quebrantados de coração. O Salmo 51 diz: a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, aleluias. A verdade é que essa prova que você tem enfrentado, essa luta, ela não veio para te matar, não, mas na verdade veio para revelar quem você é, se você realmente é filho. Você pega a Bíblia lá no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto, para saber o que estava no coração do povo. É porque é na prova que pula para fora quem você é. É nas circunstâncias desfavoráveis que provam quem você é, quem somos. E toda uma nação morre no deserto porque não tinha identidade de filhos, eles eram escravos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E quantos nos dias de hoje estão nessa situação? Saíram do Egito, mas o Egito continua dentro deles. O Egito precisa de morrer. Só Josué e Calebe que tiveram o Egito morto dentro de si. Nem Moisés entrou, nem ele. Imagina o que é isso? O homem que conversava com Deus, que era amigo de Deus, que fez os maiores sinais na Bíblia, tirando Jesus. O mar se abriu, a rocha deu água, as codornizes vieram, o maná 40 anos vinha na tenda. Quantos sinais e maravilhas. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis, mas tende o quê? Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. A dor é passageira, mas a libertação, ela é permanente. Louvado seja Deus. Romanos 8:19, já estou terminando. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus são libertos e se levantam, famílias são restauradas, aleluias. Ambientes espirituais mudam. Levanta-te, resplandece, deixa a luz de Deus brilhar sobre a sua vida. Isaías capítulo 60, versículo 1. Porque a glória do Senhor vai brilhando sobre ti, sobre ti. Deus levanta filhos livres, sabe para quê? Para impactar e libertar cativos. Eu louvo a Deus porque um dia eu me converti,
e para a glória de Jesus Cristo, o nosso Deus que nós servimos há quase 30 anos, o Senhor já me usou para libertar muitas vidas e curar muitas vidas. E esse não é só o chamado pastoral, é o chamado para os filhos. Pastor é ministério, é diferente, mas os filhos são chamados para libertar os cativos. A ardente expectação da criatura, esperando a manifestação dos filhos. Não é dos pastores, não é dos apóstolos, não é dos evangelistas, não é dos mestres, não, é dos filhos. Eu me lembro quando eu não era nem pastor, e um dia, uma criança de 8 anos ficou endemoniada dentro da igreja. Ela rosnava como um porco, e falava palavrão, xingava o pastor, xingava todo mundo dentro da igreja. Nós pegamos essa criança, na verdade, e levamos para uma sala. Na verdade, o pastor mandou, eu estava na sala de aula, na igreja, na faculdade de teologia, e o pastor mandou me chamar para auxiliá-lo, porque tinha uma criança de 8 anos que 3 homens não estavam conseguindo segurar ela. Quando eu cheguei lá, eu arrepiava dos pés à cabeça, e ele xingava com palavras tão... Você via que não era aquela criança. Rosnava como um porco, e 3 homens fortes não seguraram aquela criança. Eu cheguei e falei assim, eu não era nem pastor: solta ele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, cai por terra agora, na autoridade do Espírito Santo. Ele, caiu na hora. Porque a autoridade é para os filhos. A unção pastoral, ministerial, é uma unção diferenciada para muitas coisas, inclusive para a libertação, para cuidar de ovelhas, para pastorear, para ensinar, para redarguir, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3, né? Quando ele instrui a Timóteo, que também seria pastor, a manejar bem a palavra da verdade, ser casado com uma só mulher. E aí ele dá, né, o diferencial do pastor. Mas a libertação, a manifestação é para os filhos. E em Romanos 8:26 diz assim, que o Senhor nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Todos nós temos. Ninguém, como eu disse agora há pouco, ninguém é super-homem. Pastor não é super-homem, nem um homem mais santo é super-homem. Nós temos dificuldades em algumas áreas, só que nós vamos nos aperfeiçoando, como diz o apóstolo Paulo, até chegarmos à estatura de varão perfeito, como o sol do meio-dia. Sabe quando isso vai acontecer? Só quando a gente for para a glória. A gente nunca vai ser perfeito aqui, nessa carne aqui, porque ela é corruptível. Mas quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí sim seremos perfeitos. O Espírito ora, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Salmo 28:7, o Senhor é minha força e meu escudo. Então a gente tem que crer e absorver tudo isso, crendo que Deus fará mais e muito mais. Fique de pé, quero orar neste